Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar da segunda temporada de Toy Boy que acabou de estrear aí na Netflix, né? Então lembrando que esse vídeo tem spoilers, né? Da primeira e da segunda temporada da série. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família, deixar o seu like, ajuda muito o meu trabalho e é de graça. E você pode me acompanhar nas redes sociais também pra ver o meu trabalho por lá, fechou? Bom, essa segunda temporada nem era pra acontecer, né? Porque Toy Boy era uma minissérie que havia sido produzida por um canal de televisão espanhol. A Netflix comprou a distribuição, a série fez muito sucesso. Eu lembro quando eu fiz vídeo dessa série que eu falei, cara, essa série é a cara do brasileiro. Que brasileiro adora esse tipo de série e não deu outra. Claro que ela não fez sucesso só aqui no Brasil, fez sucesso no mundo inteiro. Então a Netflix decidiu aí comprar os direitos de produção da série, resolveram fazer uma segunda temporada dela, né, dar uma continuação, até porque a primeira temporada ela termina com um final meio dúbio aí, né, a gente não sabia se a Triana tinha morrido ou não, quem tinha explodido o nightclub deles lá e tudo mais. Então tinha algumas questões que poderiam ser abordadas numa segunda temporada, apesar de que ela era uma minissérie e não ia ter uma segunda temporada, né. Até vou deixar o vídeo aqui nos cards da primeira temporada que eu fiz, tá? Essa segunda temporada chegou pra nós com 8 episódios de cerca de 45 minutos cada, graças a Deus, porque a primeira temporada tem 13 episódios de 1 hora cada. Gente, é mais de 3 horas de série. É assim, é muito longo, é muita história, assim, e acaba não tendo tanto pano pra manga, sabe? Porque o que acontece? É uma série de fantasia que fala sobre muitos mundos, muitas terras diferentes, e aí tem muitos núcleos de personagens, muitas tramas, aí tudo bem, é justificável você ter uma série, assim, com uma duração muito longa e tal. Mas, quando a gente tá falando de uma série, assim, com uma temática tipo de Toy Boy, 13 episódios de 1 hora cada um é muita coisa. Bom, a primeira temporada tinha acabado com aquela explosão ali do inferno, né? A gente não sabia se a Triana tava viva ou tava morta. E agora, na segunda temporada, a gente teve algumas respostas para as questões abertas na primeira temporada, mas a gente teve novas questões abertas para uma possível terceira temporada. A gente começa aí nessa temporada com a gente descobrindo que a Triana está viva, sim, e ela tá passando aí por várias cirurgias para conseguir recuperar a mobilidade da perna dela, né? Ela tá com uma perna que ficou aí com um problema mais grave, né, do que a outra, devido às consequências da explosão. O Hugo tá trabalhando em um outro nightclub com os Toy Boys aí, né, que é o 1%, e a Macarena tá num centro de reabilitação aí para viciados em sexo, que é aí presidido por um guru interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Henrique Arce, o nosso Arthurito, né, que mais uma vez é um coach, né, porque o Arthur virou um coach, né, na parte 3, 4, 5 de La Casa de Papel, e aí ele também é o coach, né, ele é um guru ali do negócio, mas enfim. A minha questão com Toy Boy, principalmente na segunda temporada, é que parece que os criadores e roteiristas não sabem bem pra onde eles querem levar a trama. A primeira temporada foi bem redonda, foi interessante, a gente tinha várias motivações, tinha injustiça, tinha flashbacks de coisas que tinham acontecido, né, e das consequências no futuro, né, e a segunda temporada a gente não entende direito do que ela se trata. A gente não sabe se é uma disputa de poder entre os novos irmãos que a gente conhece ali, né, que é o Léo e a Aranha, se é sobre o romance do Hugo com a Triana, se é sobre o clã dos irlandeses, se é sobre a Macarena, se é sobre o filho da Macarena. A gente tem uma série que é de ação, e é de justiça, e é de máfia, e é de romance, e é de sexo, e é de traição, e é de drama familiar. É muita coisa, assim, colocada em uma panela só. Alguns plots de personagem, pra mim, perderam completamente sentido na segunda temporada. Por exemplo, a Triana era uma personagem que era super forte, independente, não aceitava que mandavam nela, nem nada do tipo. E na segunda temporada ela tá toda insegura, precisando de aprovação dos outros por causa das cicatrizes dela, assim. Ela parece outra pessoa. Claro que ela tá bem traumatizada com coisas que ela viveu, mas assim, a gente não vê resquícios da personalidade dela da primeira temporada na segunda, sabe? Só um momento ali que ela dá uma ameaçada na Rania, mas assim, de um modo geral, parece outra personagem, ela aparece muito pouco na trama, né? Sendo que ela é a protagonista lá do Hugo, então eu fiquei meio assim. Eu acredito que numa terceira temporada ela venha a aparecer mais, porque, né, na última cena a gente tem ali o Hugo na prisão, e aí tá o Léo com aquela garrafa de vidro, né, indo matar o Hugo, só que como a Triana chegou se apresentando como um advogado do Hugo, né, acredito que ela desempenharia um papel mais importante na terceira temporada, mas nessa segunda ela realmente ficou bem avulsa ali, infelizmente, porque eu gosto muito da Triana. Mas enfim, voltando. Em compensação aí do sumiço da Triana, o Hugo teve o seu personagem fortalecido. O Jesus Mosqueira, ele é um ator que ele consegue transmitir carisma, sabe, nos personagens que ele interpreta. A irmandade ali entre o grupo de amigos dele também ficou muito forte. Eles sempre se apoiam
nas mais diversas situações, né? E uma das mais claras foi naquele momento que tem a questão da cliente racista, né? Que queria bater no Germán. Mas isso pra mim foi outra questão que ficou rasa, porque eles quiseram abordar isso, mas eles não foram bem a fundo nessa questão. Menciona que a cliente denunciou eles, acabou que não ficou assim nada muito aprofundado, depois usaram isso como um pretexto para chantagear o Hugo, né, para ele plantar as bombas lá no porto. Mais pra frente eu vou falar um pouco melhor disso, mas o Léo, ou o turco, né, chantageou ele e tudo mais, e daí ele, para evitar que o Germán fosse torturado, ele fez o que tinha que ser feito, enfim, sabe, acabou que se tornou outra coisa, ficou uma coisa muito rasa e tudo mais. Mas personagens que tiveram uma trama interessante foram a Rania e a Macarena. A Macarena é uma personagem extremamente individualista, narcisista, ela acha que o mundo gira ao redor dela, tudo que ela faz em prol dela e do que pode beneficiar ela. O casamento dela com o Léo tem uma grande junta de interesses aí, mas pra ela isso traria pra ela nada mais do que poder, né? Já a Rania é uma personagem dúbia, eu acho ela interessante. É engraçado porque eu não sabia que ela era italiana, mas ela tinha aquele sotaquinho quando ela falava espanhol, sabe? E ela é uma personagem que a gente não sabe bem se ela quer o bem, se ela quer o mal, né? Se ela cai nesse buraco simplista de ser boa ou de ser má, ou se ela é uma personagem com muitas camadas, como qualquer ser humano, né? Eu sempre falo aqui que as coisas não são preto no branco, assim, né? Não é um extremo ou outro. As coisas são cinzas, né? Uma pessoa pode ter um pouco de mal dentro dela, mesmo fazendo bem, e tá tudo bem. E ela é uma personagem que tem vários interesses, e isso acaba refletindo nas atitudes dela. E ela, em determinado ponto da série, passa a afirmar que o irmão dela é uma pessoa ruim, sendo que ela cresceu com ele, né? Eles eram órfãos e tudo mais, eles passaram por muitas coisas juntos. E daí ela também alegou que ele tinha mudado muito, mas até que ponto ela tá fazendo isso pra se vingar da morte do cara que ela realmente gostava? O momento mais interessante da temporada inteira pra mim é aquele ponto onde a gente tem a tela dividida e a gente tem a Rania e o Léo contando a mesma situação sob perspectivas diferentes, né? A dela e a dele de uma mesma situação, e daí a gente fica assim, meu Deus, qual será dos dois que tá falando a verdade, sabe? Inclusive essa divisão de telas foi muito usada ao longo dessa temporada, tanto pra contar diferentes timelines de acontecimentos, ou pra dar uma dinâmica diferente pra cena. Em alguns momentos foi um pouco exagerado, não tinha necessidade, mas de um modo geral aí deu uma aumentada no ritmo da série, deu uma pegada diferente, foi legal. No fim das contas, a gente descobriu que quem tinha explodido o inferno, né, que era aquele nightclub que eles dançavam, tinha sido o turco, que é o Léo, né, e ele culpou os irlandeses. A Rania acabou contando isso pro Davi, né, que é aquele cara que ela ficava, e aí o irmão dela descobriu, né, o Léo descobriu, matou o Davi, e, bom, né, caso alguém não tenha entendido aí esse contexto do porquê que o Davi foi morto. A série também trouxe nessa temporada, porque, né, 1 milhão de plots e acabou tudo ficando meio raso demais, mas a série também acabou trazendo ainda aquela questão ali da rixa entre a Macarena e os Rojas, né, tem toda a questão da Benigna, né, e só que isso vai se desenrolando numa trama completamente sem pé nem cabeça, que a Benigna pede ajuda pro Zapata, daí o Zapata, tipo, gente, o cara aposentado da polícia vai lá e sequestra a garota. Gente, o Zapata é um personagem muito dúbio também, né? A gente nunca sabe o que esperar dele. Ele é mais vilão do que uma pessoa boa, assim, né? O que ajuda de fato. Eu acho muito engraçado porque as séries espanholas tratam a polícia de uma forma muito bizarra, assim, sabe? Eu não sei se é um reflexo da realidade, né? Essa polícia espanhola é mesmo realmente, assim, de um caráter meio duvidoso, ou se eles, assim, fantasiam em cima. Eu realmente não sei, nunca morei na Espanha pra poder afirmar uma coisa dessa. Mas, né, eu fico com essa dúvida, porque a gente sempre vê a Espanha tendo a polícia sendo retratada de uma forma muito estranha. Mas enfim, aí o Zapata resolveu sequestrar a Rania e queria botar a culpa na Macarena. Aí o Léo ia bater na Macarena ali, e daí a Rania aparece, ela diz que não foi a Macarena, aí o Léo decide explodir o porto pra, tipo, conseguir as desculpas da Macarena. E aí lá eles encontram as moedas antigas. Então, gente, vocês estão entendendo a dimensão do que está acontecendo? Parece que, assim, eles simplesmente foram tendo ideias e foram enfiando essas ideias na trama, só que as coisas não fazem muito sentido, sabe? Parecia que eles queriam inventar pra parecer super criativos e ter muitos plot twists, mas, assim, às vezes o feijão com arroz faz muito mais sentido e fica muito mais legal pra história. E aí a gente tem essa questão, né? Por que o Hugo foi preso, né? Que eu falei mais no começo do vídeo. Porque realmente o Hugo plantou as bombas lá no porto porque ele foi chantageado pelo Léo, o turco, né? Ele fez isso pro amigo dele, Germán, não ser torturado, né? Então a gente tem aí
a Triana chegando na última cena na delegacia, né, ali com a gravação mostrando que o Hugo foi chantageado, só que o Hugo já tá ali dentro de uma sala com o Léo tá com uma garrafa pronto pra matar o Hugo, e aí terminou a temporada, né, e a gente fica naquela, meu Deus, o Hugo vai sair vivo? Eu acho que a temporada vai começar com a Triana entrando naquela porta, né, mas enfim. A gente tem outras perguntas sem respostas, né, como por exemplo, a Macarena levou um tiro na frente do filho dela, a gente não sabe se ela tá viva, se ela vai morrer. Eu já entendi qual que é a deles, né, eles querem terminar cada temporada com algum personagem quase morrendo pra gente ficar na dúvida. O que mais tem naquele disco rígido que a Carmen tanto protege, que invadiram o apartamento da Triana? A Triana até deu uma fuçada nele e tal, mas tem mais coisa ali. A gente tem também mais coisas da história do Léo com a irmã dele. E assim, eu com certeza assistiria uma terceira temporada, porque eu acho que ela seria interessante, mas ela precisa melhorar. Se a terceira temporada for que nem a segunda e for ter assim um setup pra ter uma quarta, eu não sei se eu assistiria uma quarta. Se a terceira for a última, beleza, mas se a terceira não melhorar e eles armarem aí uma coisa pra ter uma quarta, já não sei se eu veria uma quarta, mas a terceira eu com certeza assisto. Eu acho que a segunda foi inferior à primeira, sim, mas eu acho que essa série é uma série que ela tem potencial pra ela ser melhor. Os criadores só precisam viajar menos, sabe, trazer mais aí pra coisa da injustiça, da investigação, pode ser até da máfia, coisa assim, sabe, ficar uma coisa mais pé no chão, aproveitar que a Hannah é italiana, envolve uma coisa de máfia italiana e tal, mas fica mais aí nesse universo, sabe, não ficar inventando muita coisa. Agora tem toda a questão das moedas antigas e tudo mais. Uma trama que eu gostava muito, que acabou me irritando um pouco nessa temporada, é a do Andrea com o Jairo, né, que eles são um casal muito fofo e tudo mais. Eu achava que ia dar tudo certo, só que o Andrea sempre tem aquelas questões, assim, que ele nunca se acha suficiente, e aí ele decide afrontar a mãe dele, só que ele tá fazendo tudo meio errado, né, ele acabou cedendo aí, né, ações da empresa, né, pra advogada, né, acabou que ela virou uma das sócias da empresa por causa dele. Então, assim, enfim, eu gostaria que a trama tivesse sido desenvolvida de outra forma. Pra mim, Toy Boy é uma série que tem potencial, mas ela deu uma perdida aí na segunda temporada. Eu queria ver mais da Triana na terceira, eu acho ela uma personagem muito interessante. Eu espero que ela volte até aquela autoconfiança que ela sempre teve. Tô meio cansada da Macarena, eu acho que a trama dela meio que já deu pra mim. Se ela morresse ali nesse final, não ia ter problema. Mas enfim, é isso aí. Me conta aí embaixo o que vocês acharam da segunda temporada de Toy Boy, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E um beijo pra vocês e até a próxima.